Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Café na Mesa Nova, um conteúdo em formato de entrevistas que reporta os trabalhos voluntários e as boas ações aqui na cidade de Botucatu e região. E hoje nós estamos aqui com a presença da Renata, idealizadora da Ibitu das Antigas, e ela vai compartilhar um pouquinho conosco aqui como é o trabalho dela junto ao Ibitucatu das Antigas. Tudo bem, Renata? Oi, tudo, Érica, tudo bem? Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui no nosso canal. A gente que agradece o convite e é bom compartilhar um pouquinho com vocês o que é o Ibitucatu das Antigas. E a minha pergunta começa dessa seguinte maneira: e o que é o Ibitucatu das Antigas? Não vou contar em forma de história hoje, tá bom? O Ibitucatu das Antigas começou com a ideia de uma menina que morou até os 9 anos em Botucatu. Sim, eu nasci nessa serra. Eu nasci em Botucatu, morei aqui até os 9 anos de idade e por motivo do trabalho do pai, mudou para Santa Catarina, numa cidadezinha que faz divisa com o Rio Grande do Sul. Eu brinco que eu fui para lá para ir buscar minha filha, que é gaúcha. Eu morei lá 35 anos, meus pais continuam lá, mas a nossa família continuava morando em Botucatu. Então, todo final de ano, a gente vinha para cá para passar o Natal, né? E nas férias no meio do ano, quando dava certo, nós vínhamos. Fomos crescendo, eu fiz curso de guia de turismo lá na região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e depois fiz faculdade de História. E eu andava no centro e olhava aqueles prédios, a arquitetura, ficava viajando no tempo, né? Um dia eu vou contar essa história. E assim, nossa, o pessoal não tá sabendo aproveitar Essa riqueza. Toda essa riqueza, esse potencial que tem. Então, há 2 anos e meio, eu pedi demissão da Secretaria de Cultura da cidade que eu morava, arrumei uma mala com livro, a minha saia, o meu chale e a minha camisa, meu broche e sapato, junto com as roupas minhas mesmo, e um mochilão cheio de livro e fui embora para Botucatu. Faz 2 anos e meio que eu voltei para cá. Já com o sonho de trabalhar com isso, porque no Sul eu já trabalhava com turismo cultural, né? Eu trabalhava com pesquisa sobre formação de cidades e sempre fui muito curiosa. Desculpa, esqueci de falar. Graças aos meus pais, porque sempre que a gente vinha em viagem para cá, minha mãe vinha mostrando as coisas. Olha aquela arquitetura, né? Aquilo é de origem portuguesa, alemã. E eles contavam a história para você? De Botucatu? Sim. Sim, a gente cresceu porque meus avós eram ferroviários. Um é maquinista e o outro chefe de depósito. Então eles sempre contavam A história da cidade. a história da cidade. Meus tios contavam, meus avós contavam. E em um dos estágios da faculdade, né, que o meu curso era licenciatura e bacharelado, eu lembro que eu queria trabalhar com a ferrovia, em sala de aula, o projeto de história local. Só que o detalhe, lá no Sul era a ferrovia Teresa Cristina, história do carvão, e Botucatu a Sorocabana. Então, eu peguei o meu avô, que na época tinha 80 anos, e nós fomos caminhar pelas ruínas do antigo depósito. E eu lembro até hoje, levei um gravador de voz, aqueles pequenininhos com pilha, escondi na bolsa e fui ao lado dele. E ele foi contando e mostrando. Aqui era a minha sala, aqui funcionava isso, ali era o pátio de manobra, né? A estação era diferente, aqui tinha uma caixa d'água, já funcionou uma escola aqui próximo. Ele foi contando. Quando a gente retornou, chegou em casa, ele muito feliz, que ele disse, dos 12 netos, essa foi a primeira vez e a única que quis saber. Vô, vamos lá, me explica como era. Eu tirei o gravador e mostrei, ele ficou todo emocionado. E disse que a partir daquele dia, ele contava para os meus primos. A história. Ela fez isso comigo, né? Ela gravou e contou. Agora tem a história ali, eu contei, passei para alguém. Voltei para o Sul e fiz a adaptação. Trabalhei com a história do carvão, a ferrovia Teresa Cristina, mas peguei muitos ganchos do que o meu avô contou sobre a estrada de ferro Sorocabana, né? E aquela paixão foi crescendo, crescendo. Daí trabalho de conclusão de curso, eu queria trabalhar sobre a história de Botucatu, mas eu queria trabalhar o tropeirismo, ainda não tinha muito material sobre aqui. Trabalhei mais sobre o Sul e sempre pesquisando.
pesquisando Botucatu. Vinha pra cá, voltava cheia de livros. Visitava sebos, ia comprando, ia conversando. As pessoas de mais idade. E eles iam abrindo os acervos pessoais e as memórias. E aquilo era algo muito prazeroso, assim, sabe? Era gostoso, porque a gente via naquele suspiro. Eles viajavam, assim, longe, sabe? Parava, aquela respiração. Isso tocava muito. E você sentiu que você tinha que retratar isso. Sim. E daí, quando eu voltei para Botucatu, eu assim, não, eu tenho que voltar para Botucatu, porque eu vou poder colaborar de alguma forma, né? Com a sociedade. Com a sociedade, contando a história. E valorizando também essas pessoas. E quando de foi idade. que você se conectou com a Ana Florisbella, qual você faz um personagem fantástico? Se eu falar pra você que a Ana Florisbella era pra ser a minha prima, pesquisei sobre a Ana Florisbella, né? Você queria ser o quê? Os costumes. Eu ia ser uma outra personagem, não de destaque. Porque eu achava, não, eu acho que não tem muito a ver comigo a Ana Florisbella. Daí, quando foi pra lançar o roteiro de Bitucatu, e precisava fazer as fotos, a hora que eu coloquei aquela roupa, porque que a gente não sabe exatamente como ela era, porque não tem nenhum retrato da época, né? Nenhuma tela pintada dela. Quando eu coloquei aquela roupa, eu assim, não, eu tenho que ser a Ana Florisbella. Se conectou. Foi uma conexão e assim, ó, a minha prima não vai saber os detalhes. Você estudou ela, Eu né? estudei e pedi o legal é assim, todos os personagens que a gente interpreta, nós temos autorização das famílias, então por isso que a gente usa os nomes. E o que eu queria também é que uma mulher, né, que tivesse tido uma presença forte, contasse a história de Botucatu. Não na visão dos homens, porque só os homens antigamente eram valorizados, mas a gente queria uma mulher, porque elas não tinham lugar de fala, mas nos bastidores elas participaram muito, elas viram muita coisa acontecer e muitas vezes tinham que aceitar caladas, porque a sociedade na época não aceitava. Eu fiquei muito emocionada em você falar da Ana Florisbella, viu? E eu já vi você interpretando e é maravilhoso. Você já sentiu na sociedade ou junto aos munícipes o resultado do seu trabalho? A gente tem sentido. E às vezes as pessoas entram em contato pelo meu WhatsApp ou pelo Instagram do Ibitucatu das Antigas ou Facebook e falam, eu tenho uma história, será que dá para encaixar no roteiro? De história Sim. já para se encaixar no que você já tem. No que a gente já tem. O meu pai era ferroviário, minha família toda era ferroviária, que a gente tem um roteiro que é sobre a história da ferrovia e não dá para tirar a questão da ferrovia da história de Botucatu, né? Que tá tudo... É uma colcha de retalhos os roteiros. E as pessoas se identificam muito. E se emocionam bastante. O meu avô, né, a minha bisavó trabalhava nas terras do fulano, meu tataravô. Isso é gostoso, porque, como eu falei, a gente trabalha com as memórias, com a história de vida das pessoas. Isso não tem preço, é muito gratificante, sabe? E às vezes é difícil a gente separar a Renata, a historiadora, se separar do objeto de pesquisa, que é aquele personagem, sabe? O lado humano toca muito. E geralmente, depois que a gente conversa, as lágrimas caem, vem aquele abraço gostoso. Todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem uma história e as pessoas assim, não para de fazer esse trabalho, tá sendo muito legal. A gente tá se sentindo pertencente à história da cidade. Eu sinto que esse trabalho que você faz, realmente ele tá trazendo o botucatuense para amar ainda mais a cidade. Conta para mim um sonho que você tem referente a esse projeto que você atua hoje. O meu sonho é que o projeto seja implantado em todas as escolas, as redes de ensino e que todas as crianças, porque com os pequenos, né, eles têm que conhecer a história da cidade deles, os ancestrais. Sim, para que se tornem pertencentes. E como nós somos uma cidade turística, é tão gostoso quando as pessoas têm aquele sentimento de identidade e pertencimento à história do local. Nossa, eu faço parte dessa história, a minha família contribuiu de alguma forma. E
eu digo, não só as pessoas assim, a elite, mas as pessoas menos abastadas, assim, sabe? Porque eu acho que todos nós contribuímos e ajudamos a construir a história de Botucatu. Renata, estou muito feliz de você estar aqui no nosso canal. Vou pedir para você voltar mais vezes, contar mais essa sua história linda. E muito obrigada. Obrigada, Erika. A gente que agradece e é uma delícia compartilhar um pouquinho da história de Botucatu das antigas, né? E a gente espera também que as pessoas que vão assistir o programa também contribuam com histórias bacanas e contem um pouquinho da história deles para o nosso projeto. Obrigada, Renata. Que agradeço. Finalizamos aqui a nossa entrevista com a querida Renata da Botucatu das Antigas. Vou pedir para que vocês curtam e compartilhem os nossos vídeos. Até breve!